Louvado seja o nome do nosso Deus. Queria te convidar para que você estivesse abrindo a sua Bíblia, segunda carta de Pedro, ou 2 Pedro, capítulo de número 3. Você que está aqui no templo, se você tiver a sua Bíblia, que você possa abri-la, mantenha aberta, deixe aberta, segunda carta de Pedro, capítulo 3. E a palavra do Senhor nos diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam com tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que o dia do Senhor, que um dia para o Senhor, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais na vossa firmeza. E o verso 18, antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Palavra de Deus. A Bíblia, no seu todo, de Gênesis a Apocalipse, vai falar sobre promessas. Porém, promessas de Deus para a vida do homem. E se você pegar a palavra de Deus para estudar, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber, e eu já citei, já falei sobre isso aqui num outro determinado contexto, num outro determinado tempo, falando sobre um outro contexto. Se você parar para analisar, você vai perceber que todo e qualquer texto na palavra de Deus que fala de promessa, e de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus fala de promessa de Deus ao homem. Se você parar para analisar a palavra de Deus, você vai perceber que todo e qualquer texto que venha a falar de promessa, esse mesmo texto vem acompanhado de uma condição da parte de Deus, condição essa que uma vez cumprida pelo homem, a promessa de Deus se estabelecerá sobre a vida desse mesmo homem. Isso é fato.
tanto no Antigo quanto que no Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus nos fala sobre promessas. Promessas de Deus para a vida do homem. E para que essas promessas se cumpram, se faz necessário que o homem faça a sua parte em primeiro lugar. E a isso eu chamo de condição. Todos nós gostamos de promessas. Todos nós, quem que não gosta? Quem que não gosta de receber uma promessa que lhe será dado algo? Eu gosto. Todos nós gostamos de promessas. Todos gostam de ouvir em relação às promessas. Melhor ainda é quando estas mesmas promessas se cumprem da parte de Deus sobre a vida do homem, sobre a vida de um homem. E queridos, não há nada de errado em gostar de promessas, não há nada de errado em querer esperar pelas promessas de Deus, desde que não deixemos de cumprir aquilo que Deus tem determinado da sua palavra para com as nossas vidas. E aí, repito, a isso eu chamo de condição. Rodrigo, você está querendo dizer que Deus é um Deus de barganha? Eu faço e Ele me dá em troca? Não. Quem prega isso desde o início dos tempos é Satanás. Quem ensina isso ao homem desde o início dos tempos é Satanás. Não à toa que muitas pessoas trazem suas vidas ao teu altar, como foi dito aqui pela irmã Edith, que por sinal, irmã Edith, Deus continue te abençoando poderosamente. Como foi dito aqui, muitas pessoas entregam a Deus com uma mão, no altar do Senhor, e com a outra mão recolhem, porque essas mesmas pessoas não estão preparadas ainda para abrir mão do seu próprio eu, em detrimento à vontade de Deus. Mas para que as promessas de Deus se cumpram, se faz necessário então viver o princípio da barganha com Deus? Como eu dizia, não, Deus não trabalha dessa forma. Deus é justo, Deus zela e vela pela sua palavra. Mas nos é permitido, tanto nos é permitido, que isso é promessa de Deus, escrito na promessa de Deus, que é a palavra de Deus, e essa promessa está sobre as nossas vidas, queridos. Porém, falando de promessa nessa noite, eu queria falar sobre de uma forma muito especial. E falando sobre promessa nessa noite, existe uma promessa que está na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Essa promessa se encontra na Bíblia, do início ao final. Falando de promessa nessa noite, existe uma promessa sobre a qual tem pesado nos últimos tempos, principalmente no tempo que se chama hoje, como diz o escritor aos Hebreus. Existe uma promessa na palavra de Deus que tem pesado sobre essa promessa nos tempos de hoje um certo esquecimento. E eu me refiro à promessa da segunda vinda de Cristo. Pouco se prega, essa é uma verdade, pouco se prega em relação a essa mensagem. Primeiro que é o tipo de mensagem que o ímpio tem pavor. Primeiro que é o tipo de mensagem que o ímpio abomina. Porque a mensagem da promessa da segunda vinda de Cristo vai trabalhar no coração do homem um confronto. E por que o ímpio tem pavor desse tipo de mensagem? Dessa mensagem, especificamente falando. Porque é uma mensagem que vai trabalhar confronto de Deus no coração do homem. E todo confronto é propício a gerar mudança. E se o homem não estiver com seu coração aberto a receber de Deus, colocar em prática na sua vida, para que aquilo que ele recebeu se exteriorize na sua vida em forma de fé, nada feito. Então Deus é um Deus que trabalha com barganha? Não, Deus é um Deus de princípio. Existem promessas de Deus sobre a sua vida. E a maior delas é a promessa da segunda vinda de Cristo, porque essa promessa nos remete à salvação, e salvação nos remete à eternidade. Mas a gente vai falar sobre isso. Existe essa promessa, queridos. E essa promessa prega para todos nós o seguinte: Jesus voltará. Amém? Eu acho que você não crê. Jesus voltará. Amém?
Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que não apenas Jesus voltará, mas a Bíblia diz que Jesus está voltando. Como assim, Rodrigo? Por meio dos sinais. Mas a gente também vai falar um pouco sobre isso. E eu vou citar muito Mateus capítulo 24 aqui também. Eu fiz questão de ler com os irmãos todo o capítulo 3 do livro de 2 Pedro. Mas o verso-chave sobre o qual a gente vai trabalhar nessa noite é o verso 4. Porém, eu vou fazer muitas citações de Mateus capítulo 24, mas mantenha sua Bíblia aberta em 2 Pedro capítulo 3. Então, queridos, a volta de Jesus é uma promessa que irá se cumprir, no meu tempo, no seu tempo, não ao nosso bel prazer, não no meu tempo, no meu bel prazer, mas no tempo de Deus, ou seja, no kairós de Deus, não no meu tempo, não no meu kairós, até porque o kairós é de Deus mesmo. A segunda vinda de Cristo, queridos, ela deve ser a base da esperança cristã. Um cristão deve ansiar, e também a gente vai falar disso ao longo da mensagem, um cristão deve ansiar pela segunda volta de Cristo, porque essa promessa, essa mensagem que é pregada, tanto no Antigo quanto que no Novo Testamento, fala que ela irá se cumprir, e que nós, enquanto igreja, eleitos e eleitas do Senhor, foi lido aqui, nós devemos ansiar por essa promessa, porque essa promessa está reservada para todos nós. Então a segunda vinda de Cristo, ela é a base da esperança cristã, ou pelo menos deveria ser. A Bíblia ainda me ensina que a segunda vinda de Cristo, certamente é a estrutura que rege, que determina todas as doutrinas cristãs. Por isso nós devemos pregar, principalmente, repetindo, no tempo que se chama hoje, com urgência, a respeito da segunda vinda de Cristo, porque ela está próxima. E essa segunda vinda de Cristo, a palavra de Deus me mostra que essa mensagem da segunda vinda de Cristo, ela também é a consumação da história, ou seja, ela é o último capítulo da história da humanidade, sobre o qual todos nós iremos passar. E esta grande verdade, queridos, que a Bíblia, que a palavra de Deus nos prega a respeito da segunda vinda de Cristo, ela está poderosamente aqui declarada, documentada nas Escrituras Sagradas. Se formos no Antigo Testamento, nós iremos verificar que no Antigo Testamento se fala mais a respeito da segunda vinda de Cristo do que da primeira propriamente dita. Todo o Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, salvo engano, carta de Paulo a Filemão, 2ª e 3ª João, fora essas três, salvo engano, todos os outros livros do Novo Testamento vão falar a respeito dessa mensagem de Deus para o homem, a respeito da segunda vinda de Cristo, dessa promessa que é pregada em forma de mensagem, principalmente por meio da mensagem da cruz, que confronta o homem, que coloca o homem diante dos seus próprios erros, não no sentido de humilhar ninguém, de expor ninguém, não, porque Deus não faz isso. Mas a mensagem que Deus prega para nós, que nos remete à salvação, à eternidade com Ele, e essa mensagem passa pela mensagem da segunda volta de Cristo, que muito pouco, repito, tem sido pregado nos dias de hoje, vai nos levar a refletir em relação a isso. Por isso, irmãos, que é muito importante a gente entender e não se esquecer que Jesus voltará. Porém, olhando para a palavra de Deus, pode surgir uma pergunta: como Jesus voltará? Eu citei aqui 6 pontos. Como Jesus voltará? Num primeiro momento, ao olhar para a palavra de Deus, a Bíblia me mostra que a sua segunda vinda se dará de forma pessoal, ou seja, Jesus voltará pessoalmente. O Senhor não levantará outro para vir em seu lugar, não. Ele, o próprio Senhor, virá ao nosso encontro. Ele, o próprio Senhor, virá buscar a sua igreja. Lembra de Atos capítulo 1, versos 10 e 11? Quando a palavra de Deus ali vai nos narrar do momento em que os discípulos, após a ascensão, no momento da ascensão do Senhor aos céus, e após também, eles estavam lá olhando para o céu, lhes aparece então o anjo do Senhor, lhes faz uma pergunta, está lá em Atos capítulo 1, verso 10 e 11, depois você pode conferir em casa se você assim desejar. Aqueles homens estavam ansiosos
O Senhor nem tinha ido ainda direito, eles já estavam ansiosos pela volta. E diz a palavra de Deus que eles estavam olhando apreensivos para os céus. Lhes aparece um anjo do Senhor e o anjo lhes pergunta: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, ele há de vir, ele virá. E ele virá pessoalmente, diz a palavra de Deus. Ao olhar para a palavra de Deus também, queridos, num segundo momento a Bíblia me mostra que a segunda vinda do Senhor se dará de forma visível. Todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, verso 7 nos diz, a parte A principalmente do versículo, Apocalipse capítulo 1, verso 7, parte A: eis que vem com as nuvens. Quem que vem? Ele, o Senhor Jesus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, inclusive até mesmo aqueles que o traspassaram. Vai dizer lá Apocalipse também. E essa mesma palavra em Apocalipse, narrada por João, vai dizer que todas as tribos, todos os povos lamentarão. Aleluia, glória a Deus. Porém, num terceiro momento, ao olhar para a palavra de Deus, num terceiro momento, a Bíblia me mostra que a segunda vinda de Cristo não será apenas visível com os olhos, óbvio, mas será audível com os ouvidos, para que fique melhor entendido. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, parte A, do verso 16, a palavra de Deus diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com o quê? Com um alarido, e com voz de quem? De arcanjo, e com a trombeta de Deus. Então a Bíblia me mostra que a segunda vinda de Cristo, ela se dará de forma pessoal, ele próprio virá. A segunda vinda de Cristo se dará de forma visível, todo olho o verá. E no terceiro momento a Bíblia me mostra que a segunda vinda de Cristo se dará também de forma audível, todos ouvirão ao som da trombeta de Deus. E a grande pergunta que pode ficar no nosso coração, assim como esteve no meu, e eu compartilho com você nessa noite: estamos preparados? O que tens preparado? Para quem será? Mas ainda não para. Num quarto momento, a Bíblia me mostra que a segunda vinda de Cristo, querido, se dará também de forma repentina. Vai ser como diz o próprio Senhor Jesus, está relatado lá em Mateus capítulo 24, verso 27. Jesus vai dizer que a sua segunda volta será de forma repentina. Ou seja, será como um relâmpago, se dará como um relâmpago que risca os céus do oriente para o ocidente. Palavras do próprio Senhor Jesus. Será com essa rapidez que o Filho do Homem virá. Ele há de vir e ele virá para a honra e glória de Deus. E virá com grande glória e poder, nos diz também essa mesma palavra do Senhor. Num quinto momento, ao buscar na palavra de Deus palavras que testifiquem da sua segunda vinda, num quinto momento a palavra de Deus vai me dizer que a sua segunda vinda se dará de forma inesperada. Eis que ele virá como um ladrão, nos diz Apocalipse capítulo 16, verso 15. Não existe data marcada em calendário humano. Não existe um dia determinado. Eis que ele virá como um ladrão. Pode ser a qualquer hora, em qualquer momento, num dia como qualquer outro. Pode ser agora. Quando os homens não estiverem vigiando, ele virá, diz a palavra de Deus. Ou seja, o Senhor virá de uma forma inesperada. E o sexto e último momento, tem muitos outros, mas buscando na palavra de Deus, uma palavra que testifique a respeito da sua segunda vinda, que testifique para nós a respeito dessa promessa que nos é pregada. Num sexto momento eu posso perceber, todos nós podemos perceber, que a segunda vinda de Cristo se dará com grande poder e glória. Mateus capítulo 24, verso 30, nos testifica em relação a isso. Em Mateus 24, 30, palavras do próprio Senhor Jesus. A palavra de Deus nos testifica, porque a palavra é Ele, então Ele é a palavra, então a palavra é a voz dEle. Mateus 24, 30 nos testifica em relação a isso, que Ele virá com grande glória e poder. Ele virá
Mas Ele enviará também os seus anjos, diz a palavra de Deus, para recolher os seus escolhidos dentre os 4 ventos da terra, ou dentre os 4 cantos, aí depende de cada tradução. Queridos, abre parênteses aqui, esqueci de mencionar no início, peço perdão. A minha Bíblia é a versão João Ferreira de Almeida, revista corrigida, edição de 1995, por isso talvez, não sei quem sabe, a diferença de edição para uma possível versão dos irmãos, ok? Então, pensando na palavra de Deus, a mensagem que nos é pregada em relação à segunda vinda de Cristo nos fala em relação a tudo isso. Ele virá de forma visível, Ele virá pessoalmente, Ele virá de forma audível, Ele virá de forma inesperada, Ele virá com grande glória e poder, e Ele virá de forma repentina. A pergunta é, nós estamos preparados para tudo isso? Eu também vou falar a respeito disso um pouco mais na frente na mensagem. Mas será que nós temos nos preparado para esse grande momento? Pedro, quando vai escrever a sua segunda carta, que é essa que nós lemos o capítulo 3. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, além de falar da promessa da segunda vinda do Senhor, porque o capítulo 3 que lemos, os 18 versículos, fala em relação a isso, fala em relação a essa promessa. Pedro, ao escrever o capítulo, a sua segunda carta, Pedro também, além disso, está encorajando os cristãos daquela época, e essa mensagem permanece para nós ainda nos dias de hoje, a permanecerem fiéis a Deus. Pedro, ao escrever a sua segunda carta, ele está dizendo para os cristãos daquela época, e continua dizendo para nós nos dias de hoje, que além de nos mantermos fiéis a Deus, nós não devemos nos esquecer das promessas anteriormente ditas, proferidas, proclamadas, pregadas pelos profetas, pelos homens de Deus, bem como também pelos apóstolos, dos quais ele fazia parte, dos quais ele era um. O contexto geral de 2 Pedro, primeiro também, mas o contexto geral de 2 Pedro, da sua segunda carta, trata em relação a isso. Mas um detalhe ainda mais importante, que é justamente um pouco disso que a gente vai tratar nessa noite, está falando sobre disso. E Pedro retrata, nós lemos aqui principalmente a partir do verso 3. Pedro está falando que além de serem fiéis a Deus, de não se esquecer das promessas já pregadas anteriormente, de não se afastarem e não se esquecerem dos mandamentos do Senhor, Pedro também vai alertar esses mesmos cristãos, e esse alerta permanece para nós ainda nos dias de hoje também. Pedro vai alertar esses cristãos que eles deveriam se afastar dos escarnecedores, que eles não deveriam dar bola, que eles não deveriam dar crédito, que eles não deveriam dar ouvidos para os escarnecedores. Pessoas que colocavam, e que infelizmente ainda nos dias de hoje, colocam dúvida em relação à credibilidade, à veracidade da palavra de Deus. Porque os escarnecedores, nós lemos aqui, eles tinham uma função, queridos. Era plantar dúvida no coração daqueles e daquelas que ouvissem em relação à mensagem da segunda vinda de Cristo. Porque o papel de um escarnecedor, de um falso profeta, de um falso mestre é esse. Plantar no coração de um homem, de uma mulher, que essa história de segunda vinda de Cristo, isso é balela. Cuidado com isso. Quem são esses falsos profetas hoje, Rodrigo? Quem são esses falsos mestres hoje, Rodrigo? Se alguém aqui, pela misericórdia de Deus, já teve a prática de sentado frente a uma televisão, assistindo aquilo que se chama culto, de uma determinada seita, e se em algum momento também, pela misericórdia de Deus, essas mesmas pessoas se deram ao luxo de encher um copinho de água, botar em cima da televisão, meu querido, você caiu nesse conto. Esses, é só um pequeno exemplo, são os falsos mestres, os falsos profetas, mas eles pregam a palavra de Deus, colocando na obra um poder que ela não tem. Porque se a obra tivesse poder de salvar alguém, vou reformular a fala, se a obra tiver o poder de salvar alguém, rasgue a sua Bíblia, queima a sua Bíblia, eu sou o primeiro a rasgar a minha. Se me provarem que a obra tem poder de salvar alguém. E é justamente esse tipo de coisa que esses lobos devoradores pregam. Como assim, Rodrigo? Quando você compra uma caneta
entre aspas, ungida, quando você se presta ao papel do copinho de água em cima da televisão, quando você se presta ao papel de comprar uma cruz com água do Rio Jordão, Jerusalém, sei lá como é que é o nome, dentro, tem gente que dá 3 mil, 5 mil reais nisso, está comprando uma obra salvífica. A gente gosta muito de falar dos tempos passados, falando das indulgências, que é quando a salvação era comprada. Mas nos tempos atuais isso existe ainda, de uma forma diferente, disfarçada. Me diz uma igreja dessa que prega sobre arrependimento, sobre mudança de vida. Me aponte uma igreja dessa, um homem, uma mulher que pregue nesse local a respeito da segunda vinda de Cristo, porque é essa mensagem que transforma o homem. Amém, igreja? É essa mensagem que transforma a igreja, é essa mensagem que transforma vidas. E aí, voltando ao texto, se lermos novamente o verso 1 e 2 do capítulo 3 de 2 Pedro, a gente pode tirar o seguinte entendimento desses dois versículos aqui. Presta atenção aqui, deixa eu te falar uma coisa. Quando você vier para a igreja, e você deve vir para a igreja, mas quando você vier para a igreja, não vem com a expectativa de que será pregado algo inédito, novo para a sua vida, porque não vai. Uma vez que nós nos reunimos aqui nesse templo, enquanto igreja, porque igreja somos nós. Uma vez que nos reunimos nesse templo enquanto igreja, será trago à nossa memória por meio dos louvores, por meio dos cânticos, por meio da sua adoração, será trago à nossa memória, será trago à nossa consciência, verdades que todos nós já sabemos, que todos nós já conhecemos. E Pedro, de uma certa forma, não de uma forma muito explícita, muito exposto, Pedro começa a falar isso aqui dentro dos versos 1 e dentro do verso 2. Dentro do verso 2, de uma forma mais direta, Pedro está nos afirmando que essa doutrina, que doutrina? Da segunda vinda de Cristo, não é algo novo, não é algo que foi inventado por ele, mas que isso já havia sido pregado em tempos passados pelos profetas, que havia sido pregado por alguns apóstolos. Jesus, inclusive, enquanto esteve andando nessa terra, queridos, ensinou em relação a isso. Jesus pregou, ensinou sobre a sua segunda vinda. E detalhe, ao pregar sobre isso, ele ainda foi questionado por homens, para que ele, o Senhor, desse sinais de quando essas coisas haveriam de acontecer. Se você voltar em Mateus, se você falar em Mateus capítulo 24, como eu disse, você vai perceber que dentro de Mateus 24, a gente vai encontrar o sermão profético de Jesus. E dentro do sermão profético, Jesus é questionado por algumas pessoas a respeito da sua segunda vinda. Eles chegam a perguntar para eles, mas Senhor, quando, em que tempo se daria essas coisas? Que sinal, ou seja, o que vai acontecer para que a gente creia, em relação à sua segunda vinda? O que Jesus começa a responder lá no verso 4? Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Tenha cuidado de conhecer as Escrituras. O que Jesus continua respondendo lá no verso 7, quando perguntam para ele, Senhor, mas que sinal se dará da sua segunda vinda? Mateus capítulo 24, verso 7, o Senhor responde, olha, surgirão falsos profetas. Ou seja, antes disso, haverá guerras, haverá fome, haverá pestes, haverá terremotos. Isso tem acontecido hoje ou não? Jesus estava respondendo, confere lá, Mateus capítulo 24. E o Senhor continua, após ser questionado de quando, em que tempo, ou que sinais se daria a respeito da sua segunda volta, a partir então do verso 11 e 12, o Senhor continua dizendo, queridos, surgirão falsos profetas. E talvez o pior, o verso 12, um verso muito conhecido de todos nós, Mateus 24, verso 12, quando o Senhor vai dizer que por se multiplicar a iniquidade,
Essa iniquidade é o quê? Por se multiplicar a injustiça, por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a imoralidade. O que vai acontecer? O amor de muitos se esfriará. São respostas do Senhor para aqueles que o questionavam a respeito de quando e como, ou que sinais se apresentariam em relação à sua segunda vinda. Esta mesma verdade, queridos, verdade essa que é gloriosa para as nossas vidas, que está aqui, foi pregada pelos apóstolos. Paulo pregou em relação a isso. Pedro pregou em relação a isso. Está aqui o capítulo 3, o segundo livro dele. João pregou sobre isso, de uma forma tremenda, principalmente ao escrever Apocalipse. Revelação da parte de Deus para a vida dele, essa entregue para nós. Todos eles pregaram a respeito dessa promessa, todos eles pregaram a respeito dessa doutrina. E analisando a história de todos eles, analisando todas essas pregações, a gente chega a uma resposta comum, a um denominador comum, que existe, queridos, existe unidade nas Escrituras. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento estão unidos no mesmo propósito, inclusive de pregar a respeito dessa doutrina, dessa promessa, ou seja, em relação à segunda vinda de Cristo. Mas existe uma perguntinha, são duas, por enquanto só estou citando uma. Existe uma perguntinha que ainda perdura: será que estamos prontos? Será que estamos preparados? E dentro do verso 3, caminhando, Pedro então, lembra quando eu falei no início que os ímpios detestam esse tipo de mensagem? Dentro do verso 3, Pedro então vai começar a mostrar por que os ímpios não gostam desse tipo de mensagem. Olha o que diz aí o verso 3: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Pedro está dizendo que os escarnecedores virão nos últimos dias. Agora, esses últimos dias que Pedro fala aqui, não são os últimos dias propriamente ditos que antecedem a segunda vinda do Senhor Jesus. Não. Esses últimos dias está num tempo que precede entre a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor. Ou seja, queridos, nós hoje, pleno 2021, quase que eu erro, estamos vivendo o tempo dos últimos dias. E a pergunta continua: será que estamos preparados para a volta do Senhor? Porque a promessa, Ele vai voltar. É por conta disso, queridos, que o primeiro sinal que Jesus disse que deveríamos observar em relação à sua segunda vinda é que devemos nos acautelar, devemos ter cuidado, para que ninguém nos engane. Porque no verso 5 do capítulo 24, de Mateus, Jesus vai falar também que nos últimos dias viriam o quê? Falsos cristos. Viriam muitos em seu nome, dizendo ser Ele. A Bíblia diz que Satanás, ele se apresenta para nós, né, Zé Augusto? Quando ele vai apresentar alguma proposta para nós, Satanás se apresenta com chifre, com rabo, com um tridente na mão, vermelho. É assim que pintam ele. Não é assim não. Não é assim que ele vai se apresentar na minha, na sua vida, talvez, quem sabe, não sei. Ele se apresenta de formas sutis. E ele conhece isso daqui melhor do que muitos crentes. E como conhece? E ele distorce isso daqui de uma forma que faz com que muitos e muitas sejam arrastadas pela multiplicação da iniquidade, que por consequência vai levar e tem levado muitos a um esfriamento espiritual. Mas contra isso o Senhor diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane, estejam preparados, porque eu hei de voltar. Falsos mestres, queridos, e falsos profetas,
eles sempre seguem, sempre pregam uma doutrina que é deturpada. Aqui no versículo 3, Pedro está dizendo que virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. O que eu aprendo com a vida desses camaradas? Que se a doutrina deles é errada, por consequência também a sua vida é completamente errada. Vai testificar de quem para quem? De que para quem? Mas muitas são as pessoas que são arrastadas, que acompanham esse tipo de pessoa. Acautelai-vos que ninguém vos engane, palavras do próprio Senhor Jesus. Não tem como ter uma doutrina, queridos, errada e um comportamento certo. Não tem como o camarada que se diz fazer parte de alguma igreja ter uma doutrina errada e viver um comportamento certo. Não tem como. Agora o contrário pode acontecer. Pode-se ter uma doutrina certa e viver um comportamento errado. Aí sim pode acontecer. E isso é o que acontece no meio de muitas pessoas. E essas pessoas que agem assim são justamente aquelas que negam categoricamente a respeito da segunda vinda de Cristo. Só que ele virá. E aí Pedro, de uma forma não muito aberta, vai dizer que essas pessoas têm uma doutrina ruim, eles têm um ensino ruim. Agora, qual é o grande problema dos falsos mestres? Qual é o grande problema dos falsos profetas? Qual é o grande erro deles? Qual é a falsa doutrina deles? Pedro começa a responder isso dentro do verso 4. Olha o que diz o verso 4. E dizendo, onde está a promessa da segunda vinda? São os escarnecedores perguntando. Porque desde que os pais morreram, dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, desde que os nossos pais morreram, os profetas, os apóstolos, Jesus não voltou até hoje. Então isso é conversa, isso é balela, Jesus não vai voltar nada. E Pedro começa a combater então esse falso engano a partir do verso 4. Esses falsos profetas, esses falsos mestres, pregam e muitas das vezes, e gente, isso não é, a pregação dessas pessoas não é assim, aberto. São justamente quando eles oferecem única e exclusivamente por meio somente das obras, que um homem pode ser salvo. Vende a sua casa, vem cá e deposita. Ou será que eu estou falando aqui, eu estou levantando julgamento? Isso é uma triste constatação, irmãos. Isso é uma triste constatação que infelizmente está no meio de nós nos tempos de hoje. Essas pessoas com esse tipo de prática, eles acabam dizendo que a promessa de Deus não vai se cumprir nada. Se você fizer as suas obras, então você está salvo, você já conquistou o seu galardão, por engano. E como é que Pedro então, Pedro começa a confrontar no verso 4, como é que Pedro então encara esses falsos mestres? Como é que Pedro vai encarar esses falsos profetas? Olha o que Pedro diz no verso 5, eles voluntariamente ignoram isto, ou se esquecem disso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam céus e terras. Queridos, uma pessoa que é ímpia, preste atenção nisso aqui, os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos profetas dos tempos de hoje, quando eles têm um esquecimento da palavra, da verdade que a palavra prega, e esse esquecimento ele não está ligado à perca de memória, esse esquecimento está ligado a uma questão moral. Hernandes Dias Lopes chega a dizer, e eu citei aqui, que o ateísmo não é uma questão intelectual, mas sim moral. Isso é uma verdade. Por que os homens detestam essa mensagem? Porque esses mesmos homens rejeitam a verdade, porque eles não querem mudar de vida. Por que esses homens rejeitam a mensagem, a promessa da segunda vinda de Cristo? Porque eles não querem mudar de conduta. Porque abrir mão do seu caminho errado em detrimento daquilo que Cristo pregou na cruz e prega para nós ainda nos tempos de hoje, requer ter que abrir mão de muita coisa da nossa vida. Por que esses ímpios detestam, não gostam desse tipo de mensagem, dessa promessa que está pregada para nós de forma clara na palavra de Deus? Porque essas pessoas insistem em viver uma vida errada.
E para esses que insistem em viver uma vida errada, só existem dois caminhos. Primeiro, ou ele se arrepende e busca mudar a direção da sua vida, ou ele vai ter que mudar a teologia pessoal dele. O que isso quer dizer? O seu jeito de pensar, o seu jeito de encarar as promessas e as verdades contidas na palavra de Deus. Para quê? Para justificar o seu próprio comportamento errado. Porque como eles não querem mudar de vida, como eles desejam sempre viver as suas paixões, como eles querem, desejam a todo momento viver na carne porque eles rejeitam a verdade, eles não conseguem viver o princípio do arrependimento. Porque se eles testificarem, se essas pessoas que insistem em viver na prática da iniquidade, se eles reconhecerem que a mensagem, que a promessa da segunda vinda de Cristo é verdadeira, os primeiros a se dar mal vão ser eles. Porque Deus vem para julgar o mundo no juízo final. Mas Pedro está colocando para nós, irmãos, que essas pessoas ignoram essa mensagem contida na palavra de Deus, porque intelectualmente falando, moralmente falando, eles são pessoas imorais. Somos melhores do que eles? Não. Aqui tem uma grande diferença. Porém, somos e fomos chamados e levantados por Deus para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. Nós temos o dever de pregar sobre essa mensagem a essas pessoas, mas eu vou chegar lá. Então, qual é o argumento que Pedro vai usar para combater esses falsos mestres, esses falsos profetas? Pedro usa o argumento do poder da palavra de Deus. Quer argumento melhor do que esse? Eu não vou ler não, mas está aí dentro do verso. Pedro usa 3 argumentos. Dentro do verso 5, dentro do verso 6, dentro do verso 7. Pedro, para combater a mentira que essas pessoas pregam em relação à segunda vinda de Cristo, Cristo não vai vir nada, isso é conversa fiada. Pedro, dentro do verso 5, vai dizer que esse mundo foi criado pelo poder da palavra. No verso 6, Pedro vai dizer que esse mundo que foi criado pelo poder da palavra, esse mesmo mundo foi julgado no dilúvio pelo poder da palavra. E Pedro vai dizer no verso 7, que esse mesmo poder que criou o mundo no passado, poder da palavra de Deus, que julgou o mundo no dilúvio pelo poder da palavra de Deus, também vai julgar o mundo no juízo final pelo poder da palavra de Deus. Então Pedro usa a palavra de Deus para combater a falácia dos falsos mestres, dos falsos profetas. Isso porque, queridos, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é inerrante, ela é eterna, ela é poderosa. Levante-se quem tiver que se levantar contra a palavra de Deus, mas saiba de uma coisa, vai se levantar para cair no nome de Jesus. Porque a palavra de Deus é poderosa. Jesus, ao terminar de ser batizado, ele é conduzido por quem? Pela sua própria vontade ao deserto? Não, pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que conduz Jesus ao deserto para ser tentado por 40 dias e 40 noites. E o diabo usa o que para tentar ele? A palavra. Mas ele usa o que para vencer a tentação do inimigo? A palavra. Ali a mensagem da segunda vinda de Cristo também estava sendo pregada. O problema é que a gente gosta, para justificar os nossos erros, a gente gosta de dizer que Deus é amor. Eu posso falar isso porque eu fui do mundo. Eu sei o que é o mundo, eu conheço o mundo. A gente, enquanto está no erro, a gente gosta de usar essa falácia. De que Deus é amor, Deus vai me perdoar. Deus é amor sim. Mas quando é que você vai largar esse copo de cachaça? Por amor a Ele. Deus é amor sim, mas quando é que você... Quando é que você vai largar esse adultério? Porque Deus é amor sim. Mas Deus também é justiça e fogo consumidor, nos diz a palavra dele. Quando é que você vai largar seus caminhos de iniquidade? Por amor a Ele.
Porque Deus é amor, sim. Mas Deus também é caminho reto. E Pedro, queridos, está nos pregando em relação a tudo isso dentro dessa palavra, dentro do capítulo 3 da sua segunda carta. Mas olha, dentro do verso 7, Pedro ainda vai dizer que os céus que agora existem e a terra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Ou seja, Pedro está dizendo, para combater a falácia dessas pessoas, Pedro está dizendo o seguinte: se pelo poder da palavra de Deus, o mundo num primeiro momento foi julgado pelas águas, num segundo momento o juízo virá por meio de quê? Do fogo. Olha o que diz o verso 10 e o verso 12, eu vou ler rapidinho com os irmãos. Verso 10: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha o que diz o verso 12: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Irmãos, ao ler isso daqui, eu devo confessar aos irmãos, quem aqui gosta de assistir filme? Levanta a mão, por favor. Quem aqui gosta de assistir filme? Eu também gosto. Eu confesso para os irmãos que ao ler isso daqui, por mais fantasiosa que seja a mente humana, eu ainda não vi, e tenho certeza que eu não vou ver um filme de ficção. A Renata não gosta de filme de ficção, eu gosto. Eu tenho certeza que por mais fantasiosa que possa ser a mente humana, homem nenhum, obra de ficção nenhuma, vai conseguir reproduzir em imagens isso que João está descrevendo aqui para nós a partir do verso 10. Não tem como. Eu não sei quem se lembra ou quem acompanhou, ao final de 2019, para início do ano de 2020, foi muito noticiado nos meios de comunicação a respeito daquele grande incêndio, que praticamente consumiu em grande parte, a Austrália. Eu não sei quem se lembra, quem acompanhou os noticiários, enfim. Foi um incêndio de grandes proporções. Eu não sei também, nesse mesmo período, quem acompanhou vários noticiários, e recorrem até os dias de hoje. No Brasil isso é praticamente cultura. Das mesmas questões de incêndio que têm atingido a região amazônica. Principalmente áreas alagadas. Interessante, né? Mas tudo sendo destruído pelo fogo também. Eu não sei ainda quem acompanhou também, mais ou menos esse mesmo período, um incêndio que consumiu em chamas aquela catedral de Notre Dame de Paris, que foi praticamente dizimada pelo fogo. Você já parou para algum momento na sua vida para pensar, lendo passagens como essa que João está colocando aqui, sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo? Nós devemos saber desses sinais, nós devemos ter conhecimento desses sinais. Pedro está falando desses sinais. Você já parou para imaginar sobre um incêndio de proporção global? Você no meio dele? Você já parou para imaginar isso? Em algum momento da sua vida você já parou para imaginar sobre um incêndio que vem de cima para baixo e ao mesmo tempo de baixo para cima? Você já parou para pensar sobre isso? Você já conseguiu imaginar, sendo redundante, você já conseguiu imaginar essa imagem na sua cabeça? Para piorar um pouco, você já imaginou um incêndio onde os céus irão derreter e os elementos ardendo se fundirão? Eu sou metido a soldador, Às vezes lá em casa eu me queimo mais do que soldo. Mas você já viu um ferro se fundir? Como é que duas peças de ferro se fundem? O que significa? É uma entrar na outra. Eles estão derretidos a tal ponto que um se liga no outro. Você já conseguiu imaginar, em algum momento, talvez, não sei, quem sabe, você já parou para pensar sobre isso? Isso acontecendo sobre os elementos sobre os quais pisamos, isso acontecendo sobre o céu que está sobre a nossa cabeça? Você já parou para pensar nisso?
Você já parou para pensar naquilo que o verso 10 está dizendo, quando a palavra diz, a terra, e as obras, tudo que está construído sobre essa terra, nela se queimarão, está aí dentro do verso 10. Você já parou para imaginar nisso? Eu não creio, queridos, que possa existir algum filme de ficção que consiga representar isso em imagens. Podem até tentar, mas não vão conseguir. Mas, tem uma perguntinha, caminhando aqui para a gente encerrar, tem uma perguntinha que está dentro do verso 4 que perdura. Daqui a pouco eu volto para terminar essa parte do incêndio. A pergunta que os escarnecedores fazem, que está dentro do verso 4, que faz com que muitas pessoas duvidem que tudo isso daqui vai acontecer, e vai acontecer, porque está na palavra de Deus. A pergunta é, mas onde está a promessa da sua vinda? É a pergunta dos escarnecedores, conforme o verso 4 nos mostra. E o pior, queridos, eu posso falar isso porque eu já ouvi. Não foi ninguém que me contou, eu já ouvi e vi. O pior é que essa pergunta, nos dias atuais, não tem saído apenas da boca de ímpios. Essa mesma pergunta, ora, onde está a promessa da sua vinda? Essa pergunta, infelizmente, tem saído da boca de muitos crentes. Misericórdia. Quem aqui, por favor, vem de uma quarta geração de crente na sua família? Tipo, seus bisavós, seus avós, seus pais foram crentes, hoje você é um crente. Quem, por favor, levanta a mão para mim, por favor. Poucos, mas glória a Deus por isso. Eu não tive esse privilégio, mas você teve, glória a Deus por isso. Você nasceu num lar cristão, glória a Deus por isso. Eu não tive esse privilégio. Mas o que eu quero dizer com isso? Talvez em algum momento no passado, se você teve o privilégio de participar com seus bisavós, com seus avós, talvez você ainda os tenha, não sei. Mas se você teve o privilégio em algum momento do seu passado, juventude, enfim, talvez você já os tenha ouvido falar sobre a segunda vinda de Cristo, seus bisavós. Talvez você já tenha ouvido falar, seus avós, falando a respeito da segunda vinda de Cristo. Talvez você já tenha ouvido seus pais falar para você, ou numa outra conversa em comum, falar a respeito da segunda vinda de Cristo. Agora a pergunta é, você tem falado a respeito da segunda vinda de Cristo? Nós temos falado, nós temos pregado em relação a essa promessa? Nós a ignoramos. Nós a ignoramos. Aí talvez, não sei quem sabe, possa se levantar um crente e falar assim, Rodrigo, mas espera aí, Paulo no seu tempo já esperava a volta de Cristo para o tempo dele. Pedro já esperava a volta de Cristo para o tempo dele. Já se passaram, Rodrigo, 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Será que ele vai voltar? Eu já ouvi isso, queridos, de pessoas ditas cristãs. E de repente a pergunta que ecoa no coração e na boca dos falsos mestres, dos falsos profetas, começa a ecoar no seu coração também. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque eu, diz o Senhor, eu virei com grande poder e glória, e virei para buscar aqueles e aquelas que em mim esperarem. Isso é promessa do Senhor, irmãos. E aí eu dizia, de repente essa pergunta começa a ecoar no coração de muitos crentes também. Cadê ele que não volta? Já se passaram 2000 anos. Eu mesmo já fiz esse questionamento numa determinada parte da minha vida. Queridos, ninguém tem o direito de pensar assim. Ninguém tem o direito de pensar assim. E como é que Pedro vai tratar desse assunto? Como é que Pedro vai tratar disso para impedir que isso alcance o coração dos cristãos daquele tempo? Olha o que diz o verso 8, oh Jesus, verso 8, presta atenção. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, queridos, a maneira de Deus lidar com o tempo é diferente da minha maneira e da sua maneira de lidar com o tempo. Nós só conseguimos lidar com o tempo no passado,
passado, no presente e no futuro. Para Deus não existe passado, não existe presente, não existe futuro, porque Deus é eterno no tempo dele, que é hoje. Amém, glória a Deus por isso. Só que a gente ignora essa mensagem. Mas permanece a pergunta: onde está a promessa da sua vinda? Por que ele não veio ainda? E aí Pedro responde mesmo dentro do verso 9, quando ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Pedro está dizendo, em outras palavras, que Deus não demora, Deus não tarda. Mas esse tempo da não vinda de Deus é o tempo que aquele e aquela que ainda não se arrependeram precisam reconhecer para se arrepender dos seus pecados e buscar a presença de Deus. Ninguém tem o direito, queridos, eu dizia, ninguém tem o direito de pensar assim como? Jesus não vai voltar, Jesus está demorando. Sabe por que a gente não tem o direito de pensar assim? Porque o apóstolo Paulo esperava a vinda de Cristo para os seus dias. Pedro esperava a vinda de Cristo para os seus dias. Os pais da igreja esperavam a vinda de Cristo para os seus dias. Os reformadores esperavam a vinda de Cristo para os seus dias. Nós precisamos esperar a segunda vinda de Cristo para os nossos dias. A gente tem que parar de agir como criança na fé, de achar que é tudo o nosso tempo, ou de buscar nesse livro aquilo que fala o nosso bel prazer apenas, que alimenta o nosso ego. Deixa de ser hipócrita. Não queira se rebelar contra a palavra de Deus, porque essa é uma promessa que tem sido pregada desde o Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lá Deus já começava a pregar a respeito da segunda vinda do Filho dele. Segunda vinda essa que vem trazer juízo sobre todos. O juízo não virá para a igreja bandeira A, o juízo não virá para a bandeira igreja B, o juízo virá para todos, até porque no céu não vai entrar denominação. No céu vai entrar discípulos de Cristo. Oh glória! E aí dentro do verso 10, Pedro alerta dizendo que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Outras palavras, fique esperto, irmão. Fique esperto, irmã. Pare, reflita sobre as suas atitudes, reflita sobre as suas escolhas. Pois quando menos se esperar, ele vem. Cuidado, vigie. Leve a sua vida a Deus a sério. Leve sua vida com Deus a sério. Deixa de ser menino na fé, deixa de ser menina na fé, deixa de ser inconstante na fé. Não seja um desapercebido. Não seja como as virgens nécias, que por serem nécias e negligenciar a vinda do noivo, esqueceram o quê? O azeite. Não queira ser como as virgens nécias, porque senão você vai ficar para trás. Haja como um verdadeiro discípulo do Senhor. Pregue essa mensagem a tempo e a fora de tempo. Porque é o tipo de mensagem que clama por ser pregado nos dias de hoje. Tem pessoas morrendo lá fora, irmãos. Jovens e adolescentes, dos quais eu tive o privilégio de estar comigo aqui dentro. Hoje está lá fora, adorando, sabe quem? Satanás. E a gente está aqui esquentando o banco. Deus não te chamou para esquentar banco. Deus não te chamou para ser covarde. Porque pregar sobre essa verdade aqui dentro é muito fácil. João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade deveria ser com V maiúsculo, porque ela se chama Jesus Cristo. Não é doutrina que vai te salvar. Não são seus anos de igreja que vão te salvar. Não são as suas obras que vão te salvar. Mas é o poder da palavra que existe, que há apenas na pessoa de Jesus Cristo, que vive para todos sempre. Amém, glória a Deus. E Pedro vai dizer ainda dentro do verso 10, se na parte A do versículo 10,
Pedro fala da forma como Jesus virá. Irmãos, eu estou caminhando para encerrar. Se na parte A do verso 10, Pedro vai tratar da forma como Jesus vem, na parte B desse mesmo versículo, Pedro vai falar do efeito da sua segunda vinda. O que acontece? Os elementos ardendo se desfarão. Está aí dentro do verso 10, parte B do versículo. Os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Onde você está concentrando suas riquezas nos dias de hoje? Onde você tem ajuntado seus tesouros nos dias de hoje? Porque a palavra de Deus me ensina, querido, são palavras do próprio Senhor Jesus. Se você está fazendo da sua vida hoje uma cruzada apenas para ganhar dinheiro nesse tempo e ficar rico nesse tempo, e abra um parênteses, não há nada de errado contra ganhar dinheiro, não há nada de errado quanto se tornar rico, porque isso é bênção. Agora, o que Pedro está dizendo é onde você está concentrando, onde você está investindo as riquezas que aqui você tem conquistado. Se você está investindo as suas riquezas que aqui você conquista nesse tempo, não sou eu que estou dizendo não, o verso 10 vai dizer que você estará investindo para o fogo, e o fogo do juízo final. Palavras do próprio Senhor, está aí dentro do verso 10. E dentro do verso 11, Pedro vai dizer que se eu creio que Jesus vai voltar, essa mensagem precisa apontar mudança de vida na minha vida. Se eu creio, se eu proclamo que Jesus Cristo vai voltar, e Ele vai voltar, eu tenho que pregar essa mensagem, a começar para mim mesmo, mudança de vida, moral, mudança moral, ética, novas escolhas, novas atitudes. Estamos aí, começando um ano novo. Se ao começar um ano novo, as suas atitudes ao longo do ano não forem novas, no final vai ser tudo velho do mesmo jeito. E a palavra de Deus também nos ensina sobre isso. Mas Pedro ainda continua dizendo, dentro do verso 12, Pedro vai dizer que nós precisamos aguardar a volta do Senhor Jesus. E esse aguardar, queridos, é no sentido de estar preparados para a volta iminente de Cristo. Esse aguardar é um aguardar com evangelismo, esse aguardar é um aguardar com trabalho, esse aguardar é anunciando Cristo por meio de sua palavra, esse aguardar é anunciando Cristo por meio da sua vida. Certa vez perguntaram para John Wesley, um grande homem do passado: Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Wesley então responde: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias, porque todos os dias estou esperando que Ele volte. Essa deve ser a nossa atitude, queridos, enquanto cristãos. Nós devemos aguardar a volta do Senhor Jesus. Lembra quando eu mencionei a questão do não conseguir imaginar um filme, questão do fogo? Talvez, irmãos, ao lermos essa passagem, a gente possa até ficar com medo. Já pensou tudo isso aqui do verso 10 acontecer e você no meio? Misericórdia. Talvez ao ler isso aqui a gente possa ficar com medo, porque é uma cena que passa até medo, não é isso? Eu tenho trabalhado com os adolescentes e alguns jovens, classe Escola Bíblica Dominical, Fabrício, e a gente tem estudado sobre a introdução bíblica. E a gente tem falado um pouco sobre isso, do se conhecer a Deus por meio de sua palavra, porque é por ali que eu vou conhecer a Deus. E ao ler essa passagem de Pedro aqui, talvez a gente possa imaginar, é uma cena assim que dá medo. Porém, se você quiser conhecer mais profundo a respeito disso daqui, vai lá ler Apocalipse capítulo 6, os versos 12 e 17. Ali você vai ver de uma forma mais detalhada o que Pedro está dizendo. Lá em Apocalipse a palavra diz que os homens estão apavorados, que os homens estão fugindo não da morte, mas da grandeza daquele que vem com poder para julgar todos os povos. E aí quem vai estar nessa situação de pavor? Nós? Não. Aqueles que não foram salvos, ou aqueles que não estão salvos. Por isso vigia, cautelai-vos, não deixe que as doutrinas erradas te enganem. Pedro no verso 13 vai dizer que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Queridos, é você entrando na glória com o Senhor. Aleluia.
É Deus olhando para você, te recebendo de braços abertos, falando: entre bendita de meu Pai. Tudo isso daqui foi preparado para você. Você consegue imaginar como é a eternidade? Você já parou para pensar sobre isso? E eu quero encerrar, queridos, afirmando que Pedro é um pregador nato. Pedro é um pregador nato. E um pregador não prega somente a verdade, mas ele precisa aplicar essa verdade na vida das outras pessoas. Primeiro essa verdade passa por ele, para depois ela ser aplicada na vida de outras pessoas. Pedro, como um pregador, vai dizer para essas pessoas: olha, eu preguei isso para vocês. Eu falei a respeito da mensagem da segunda vinda de Cristo. Eu falei tudo isso para vocês, mas e daí? O que vocês vão fazer com tudo isso agora? Ministério de louvor, por favor. E aí, para encerrar o seu sermão, Pedro, ao fazer esse questionamento: olha, eu preguei a respeito da segunda vinda. Eu estou falando a respeito da segunda vinda de Jesus para vocês. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam consertar a sua vida com Deus. Você precisa abandonar aquela prática que não tem te edificado em Cristo. Tudo bem, eu tenho pregado tudo isso, mas o que vocês vão fazer com essa mensagem? E aí a palavra de Deus vai me mostrar 4 aplicações que Pedro coloca a partir do verso 14 para encerrar. Para encerrar o seu sermão também, Pedro aplica 4 aplicações da palavra. E no verso 14 ele diz que, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. Preze pela sua conduta cristã. É isso que Pedro está dizendo. Para que quando Jesus voltar, querido, te encontre em paz consigo mesmo e com os outros. Nos versos 15 e 16, Pedro vai dizer que nós devemos aceitar a verdade de Deus. No verso 17, Pedro está dizendo, olha o que diz o verso 17: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Pedro está dizendo: pare de escutar gente que só fala bobagem. Existem pessoas que têm atração por tudo aquilo que é errado. Pare de escutar esse tipo de gente. Estude o que é certo, estude a palavra de Deus. E ele vai encerrar no verso 18, quando ele diz: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora, no dia da eternidade. Amém. Estude a Bíblia, e a sua vida será diferente. Estude a Bíblia, o seu conhecimento será melhor, principalmente o seu conhecimento em relação a Deus. Estude as Escrituras, e verás e encontrará nelas mensagens de vida de Deus para a sua vida, mensagens que tratam do propósito de Deus para a sua vida, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Mas para você entender esse propósito, você precisa entender, aceitar essa mensagem, essa verdade que está sendo pregada aqui: Jesus vai voltar. E aí? O que tens preparado para quem será? Que o Senhor nos ajude a estarmos prontos, que o Senhor nos ajude a estarmos ansiosos, que o Senhor nos ajude a estarmos esperançosos e trabalhando para o reino, aguardando que Ele volte. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade, pois Ele voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E eu queria te convidar nesse momento, para a gente encerrar, que você se colocasse de pé, que a gente possa louvar e adorar o Senhor com esse cântico, que você possa refletir sobre a segunda vinda de Cristo, porque Ele voltará. Deus te abençoe no nome de Jesus.